PlenaCast, o podcast do Plenarinho. Olá, educadoras e educadores! Começa agora mais um episódio do PlenaCast. Eu sou a Ana Cláudia Lustosa e hoje vamos tratar de um dos problemas estruturais da nossa sociedade, que tem ocupado cada vez mais espaço nos debates públicos e, é claro, nos materiais que produzimos para vocês levarem para as salas de aula. Eu sou a Mônica Montenegro e estou aqui com a Ana para falar com vocês sobre racismo. É um tema duro que causa desconforto. Há quem prefira não abordá-lo com crianças por achar que elas são jovens demais para essa conversa. Mas se elas convivem com comportamentos racistas, para não reproduzi-los, elas precisam aprender desde cedo que isso está errado. Nunca é demais lembrar que racismo não é piada, nem opinião, nem costume. É crime. O nosso portal, plenarinho.leg.br, está recheado de conteúdos que podem te ajudar nessa tarefa tão desafiadora. Vale lembrar que a Base Nacional Comum Curricular prevê competências e habilidades alinhadas à valorização da diversidade de saberes e vivências culturais, ao exercício da empatia, diálogo, cooperação, entre outros pontos relacionados. E, inclusive, foi com a ajuda da BNCC que a gente desenvolveu uma proposta para vocês, educadores, trabalharem a diversidade étnico-racial com estudantes do segundo ciclo de ensino fundamental, de forma interdisciplinar e transversal, nas disciplinas de Geografia, História, Língua Portuguesa e Artes. Tudo isso em 5 encontros de 40 minutos cada. É isso mesmo, Mônica. E nunca é demais reforçar que o formato que publicamos no portal é só uma proposta, mas os educadores podem e devem usar da forma que acharem melhor. Nossa ideia é estimular os estudantes a repensarem estereótipos ligados a raças e etnias. A gente quer que eles pesquisem casos de racismo e, a partir daí, reflitam sobre a sua vivência pessoal e que ressignifiquem a participação negra e indígena na nossa história, reconhecendo seus personagens, contribuições culturais, artísticas, científicas e esportivas. E tudo termina com um convite para uma apresentação do que se construiu de conhecimento e das transformações provocadas por este percurso de aprendizagem. Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Essa proposta que acabamos de apresentar é voltada para estudantes do 5º ao 9º ano. Mas a gente defendeu lá no comecinho do programa que o debate racial precisa começar cedo, né? E por isso, também preparamos uma espécie de guia para ajudar nas conversas com crianças e adolescentes. O guia traz orientações divididas por faixas etárias. O link para esse texto, que se chama Conversando com Crianças e Jovens sobre Racismo, está na descrição deste episódio, junto com os outros links de tudo que estamos falando aqui. Eu quero ver. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver quando o zumbi chegar. A nossa história é repleta de personagens que foram super importantes em momentos decisivos, mas que ficaram durante muito tempo fora dos livros didáticos. Por isso, costumam ser desconhecidos pela maioria das pessoas. É o chamado apagamento, que afeta principalmente, adivinhe que grupos? Encontrar materiais sobre essas mulheres e homens costuma dar muito trabalho. Pensando nisso, a gente tem elaborado e publicado diversos perfis em nosso portal, como detalha a nossa colega Letícia Ono. Gente, eu sou suspeita para falar sobre isso, porque eu adoro descobrir esses personagens que passaram tanto tempo escondidos da nossa história. A gente chega até eles de várias formas. Às vezes é alguma coisa que a gente leu, ou é alguém que conta pra gente, né? Olha, o fulano é super interessante. Às vezes chega no meio de uma outra pesquisa. Foi o caso da tia Ciata. A gente estava preparando um material sobre samba e topou com essa mulher incrível. Ela veio da Bahia para o Rio de Janeiro fugindo de perseguição religiosa, né? Que ela era do candomblé. E foi ela que trouxe o samba de roda para o Rio. Ela botou todo mundo para sambar, basicamente foi isso. E como ela era super respeitada como mãe de santo, ninguém queria invadir a casa dela. Então ali no quintal, a comunidade negra se juntava para sambar, para jogar capoeira, para comer os quitutes que ela fazia, que ela era ótima cozinheira, e para viver livremente a sua cultura. A ala das baianas das escolas de samba é em homenagem a ela, olha que massa. A gente pesquisa sempre muitas fontes, de preferência as mais confiáveis, como órgãos oficiais, como universidades, centros de pesquisa e órgãos de imprensa de grande porte. Dá trabalho, mas a gente faz com o maior carinho porque sabe como a vida de vocês é corrida. Um dos nossos lemas é Plenarinho, onde se aprende brincando. E a gente leva isso bem a sério, viu?
Para ajudar os estudantes a fixar os conteúdos relacionados a algumas dessas personalidades, criamos o jogo A Palavra É, Luta pela Liberdade. O objetivo é desembaralhar as letras dos nomes de homens e mulheres que lutaram e resistiram contra a escravidão no Brasil. Dandara, Zumbi dos Palmares, André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama, Luísa Maim. A luta pela igualdade por direitos vem de longe e deve muito a nomes como esses, que estão em nosso jogo. Quem tiver dúvidas na hora de desembaralhá-los, pode consultar a página especial que fizemos sobre o assunto, a luta dos negros por liberdade e igualdade. Zumbi é senhor das guerras, é senhor das demandas. Quando o zumbi chega, zumbi é quem manda. Eu quero ver, eu quero ver. Não é segredo para ninguém o tanto que amamos trabalhar com vocês, educadoras e educadores. E o tanto que a gente adora publicar experiências inspiradoras no nosso portal, como as desenvolvidas por Lívia Oliveira, gestora de uma escola municipal na comunidade remanescente de Quilombo de São Brás, em Santo Amaro, na Bahia, ou pela educadora indígena Juliana Santana, no distrito de Olivença, também lá na Bahia. Nesses dois casos, temos mulheres comprometidas com a educação plural, que valoriza a cultura e a origem da maioria dos seus estudantes. Vale a pena ir lá no nosso portal conhecer as práticas pedagógicas desenvolvidas por elas. Outro exemplo para lá de inspirador é o da professora Gina Vieira Ponte, daqui do Distrito Federal. Influenciada por uma professora negra que marcou a sua vida, ela conseguiu superar um passado de racismo, agressões e exclusão vividos na escola onde estudava. Tornou-se também educadora e acumula prêmios pelo projeto Mulheres Inspiradoras, que transformou a vida não só dos estudantes e de suas famílias, como nos conta a própria Gina. Até aquela ocasião, embora eu já tivesse muita consciência de questões raciais, tivesse vivido muitas situações de racismo, eu ainda não tinha acessado essa discussão a partir das representações positivas da negritude. Então, quando eu levei, por exemplo, o livro da Cristiane Sobral para ler com os estudantes, é uma autora que ela fala sobre a estética negra a partir de um lugar muito interessante. Ela subverte todas as representações estigmatizadas e traz uma representação que celebra a beleza negra. Então eu tinha 42 anos de idade quando eu realizei o projeto Mulheres Inspiradoras e foi lendo a obra da Cristiane Sobral junto com os meus estudantes que eu me deparei pela primeira vez com uma metáfora que associava o cabelo crespo a algo positivo. A árvores frondosas, a coroa de uma rainha que já nasce coroada. Aquilo mexeu profundamente comigo, me ajudou a ter ainda mais repertório para afirmar essa identidade de mulher negra. Isso é um processo muito longo. A gente vive dentro de uma cultura que o tempo todo massacra, hostiliza tudo que a gente é. E que tudo que nós somos é associado a coisas negativas. Então, imagina, eu já era professora há cerca de 25 anos e só ali, junto com os meus estudantes, ao procurar uma obra de uma autora negra que pudesse ser fonte de inspiração para eles, eu consegui encontrar uma obra literária que, antes de tudo, foi fonte de inspiração para mim. Então, o projeto Mulheres Inspiradoras trouxe transformações no território, para a vida daquelas mulheres, para os estudantes, mas eu não tenho dúvida de que eu mesma fui profundamente transformada. Tanto no sentido de me sentir mais potente como professora por encontrar um caminho autoral, quanto por me sentir mais realizada de ver os estudantes envolvidos no processo pedagógico, como também por compreender, junto com as minhas alunas e os meus alunos, em maior profundidade do que a gente está falando quando a gente fala sobre racismo e machismo estrutural. E o PlenaCast fica por aqui. Eu sou a Mônica Montenegro e apresentei essa edição com a Ana Cláudia Lustosa. A gente produziu este episódio na companhia da Júlia Macedo e da Letícia Ono. A sonoplastia foi do Caio Fernandes. E a música que acompanhou a gente hoje foi Zumbi, composta por Jorge Ben, na potente voz da brasiliense Ellen Oléria. Fique de olho no portal plenarinho.leg.br e nas nossas redes sociais. A gente sempre tem novidades por lá. E se você tiver dúvidas, sugestões, broncas ou elogios, manda pra gente. Nosso e-mail é plenarinho@câmara.leg.br.
E a gente lembra mais uma vez que todos os links para os materiais que citamos na edição de hoje estão na descrição deste episódio. PlenaCast, o podcast do Plenarinho, portal infanto-juvenil da Câmara dos Deputados. Plenarinho, o jeito criança de ser cidadão.